Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre análise de risco, tá certo? Eu estou antecipando um pouco essa aula para encaixar neste sábado, tudo bem? Então vamos lá. Nossa meta hoje é entender o que é risco, entender o que nós devemos fazer em relação ao risco e depois organizar quais são as tomadas de decisão sobre esse risco, tá certo? Então venha comigo. Então a primeira coisa que a gente vai ver é identificar o que é risco, tá certo? Depois de identificado, né, o que é o assunto risco, nós vamos tentar pensar em como encontrar esses riscos. Depois vou mostrar uma técnica de avaliação de análise qualitativa e uma de análise quantitativa, tudo bem? E após identificado o risco, ter analisado ter feito análise qualitativa e quantitativa, nós vamos ter que planejar o que tipo de respostas nós vamos dar para esses riscos, tudo bem? Monitorar e controlar os riscos eu não vou falar muito, mas assim, dependendo do risco, você tem que colocar na sua agenda ou coisa parecida, como é que você pretende ir monitorando se esse risco aumentou ou diminuiu, tá certo? O nosso exercício que vocês vão trabalhar vai ser um exercício simples, mas isso aqui, ó, esse conhecimento de análise de risco, eu acredito que já vai ajudar bastante vocês sobre esse assunto em específico, tá bom? Então vamos lá. Risco é algo que tem alguma probabilidade de acontecer e que pode impactar no andamento do projeto. Então, é algo, vamos pegar até uma cor diferente aqui para pintar. Algo, não sei o que é ainda, que tem alguma probabilidade de acontecer e que pode impactar no andamento do projeto. Isso é risco. Gente, a gente corre risco o dia todo. Quando a gente atravessa uma rua, ao atravessar a rua, você observa, vem carro de um lado, vem carro do outro, você avalia, aquele carro está longe, você inconscientemente analisa que você consegue atravessar andando. Se o carro estiver mais perto, você vai avaliar que precisa correr. Mas veja, você sempre está passando em situações de riscos maiores ou menores. No caso de projeto, a não análise, a não percepção dos riscos pode impactar profundamente o desenvolvimento de um projeto, tanto do ponto de vista de custos quanto de tempo, tá certo? Quando falamos de riscos, vamos sempre falar sobre incertezas. Como assim incertezas? Coisas que nós não temos certeza se vai ou não acontecer ou se nós vamos conseguir percebê-las, tudo bem? Perceber que elas podem ocorrer. As incertezas podem gerar problemas ou podem ser problemas, tudo bem? Então, assim, risco, algo que tem alguma probabilidade de acontecer e que pode impactar no andamento do projeto. São incertezas que podem afetar o seu projeto, algo que pode ou não ser previsto. Vamos dar uma olhadinha aí no que são essas incertezas. Temos aqui incertezas negativas e incertezas positivas. Então veja assim, ó. Incertezas positivas, elas podem ocorrer. Eu queria que vocês imaginassem que vocês são investidores e que vocês pensaram assim, vou comprar um imóvel para vender no futuro e você compra, por exemplo, uma casa. Aí essa casa, vamos dizer que ela vale lá 280 mil reais, tudo bem? Tá. Após você comprar, sai uma notícia, assinou o contrato, de que na frente ou muito próximo dessa casa vai ter uma estação do metrô, considerando que essa casa está em São Paulo. Então veja, as incertezas elas podem ser positivas, porque se você comprar um imóvel para você vender depois com valorização e aparecer um projeto de que próximo à sua casa vai ter um metrô, veja, você já vai ter uma valorização só de alguém falar que vai construir uma linha do metrô ali. Então as incertezas elas podem ser positivas e negativas, mas vamos ser sinceros. O que nos interessa no projeto são as incertezas negativas, tá certo? Porque isso impacta na condução. Então impacta no nosso tempo, nosso custo, nosso prazo. Então vamos pensar mais nas situações negativas, pois elas causam problemas para quem vai gerir o projeto. As positivas são oportunidades que podem antecipar ou diminuir os custos do seu projeto. Entenderam a ideia? Então existem incertezas positivas e negativas. Para nós, de verdade,
as positivas não são importantes. Agora vamos falar sobre riscos. Eu separei 2 tipos de riscos para vocês pensarem como organizar na hora de encontrar riscos. Então existem os riscos externos e existem os riscos internos. Então aqui uma sugestão para vocês pensarem sobre riscos. Mas pode existir muitos outros. Como eu coloquei aqui embaixo, ó, um item aqui, ó, chamado outros. Então, riscos externos. Lei. Lei é um risco? Sim, é. Eu estava falando de imóvel e há pouco tempo houve uma mudança, lei ou regra, tá? Se quiser escrever assim, lei ou, ou regras de uma área de negócio, tá bom? A Caixa mudou a forma com que ela faz financiamento de imóveis. Se você comprou uma casa esperando a valorização, ótimo, passa um metrô, mas há pouquíssimo tempo as regras de financiamento mudaram. Então, embora seu imóvel valorizou, talvez você tenha um pouco de dificuldade de financiar pela Caixa, porque as regras da Caixa mudaram. Mas veja, isso aqui é um exemplo bem longe dos nossos projetos que vão estar relacionados à TI, mas é importante você estar atento aí às leis. Desastres naturais. Dá para a gente prever? Bem, alguns dá. Alguns deles é possível, tá? Mas a maioria não. Mas como que é possível? Então, você vai lá e vai morar perto de um rio. Perto de um rio existe a chance de acontecer aqui alagamento e a sua casa pode ficar debaixo d'água. Então, você não consegue prever um desastre natural, mas dependendo do que você vai fazer, você consegue pensar nos possíveis desastres naturais que podem acontecer e você pode evitar isso. Então, se você vai comprar uma casa e tem um rio muito próximo, você já sabe qual é o risco de encher. Mas se você comprar numa rua do lado que está 10 metros acima daquela outra casa, pode ser que essa rua não encha. Tudo bem? Nos seus projetos, quando você pensar em desastres naturais, se você está pensando em computação, veja se a sala de servidores ela é bem protegida, se não tem nenhuma árvore próxima, pode cair. Então existem riscos que a gente pode olhar e observar. Mudanças de mercado. Veja, a pandemia influenciou muito no mercado de coisas de consumo, principalmente consumo, né? O e-commerce cresceu muito e muitas empresas que antes não faziam vendas online tiveram que aprender a fazer. Quem já dominava o mercado, né, esse de e-commerce, provavelmente saiu na frente. Então é um risco. Uma evolução tecnológica pode impactar no seu projeto? Pode. A evolução tecnológica pode impactar tanto no seu projeto que você pode simplesmente deixar de fazê-lo. Tá certo? Então fique atento às mudanças propostas, o que está sendo pesquisado ou não, para ver se não vai surgir uma evolução tecnológica. Eu vou fazer uma comparação bem simples. Hoje tem muita gente que usa Uber, não é isso? E tem muita gente que dirige Uber. Essas pessoas estão felizes recebendo o dinheiro delas, mas todos nós sabemos que os carros autônomos já estão sendo testados no mundo todo. Será que lá no futuro você vai conseguir ser Uber, sabendo que a Uber provavelmente vai ter carros autônomos? Então veja, é uma mudança tecnológica que provavelmente impactará nesse tipo de trabalho. Outra coisa que é muito difícil, você tem um projeto que depende de dólar. Gente, dependeu de dólar, o risco, ou do euro, o risco é grande. Porque as flutuações fazem parte da natureza, tá certo? As flutuações de dólar, do dinheiro, fazem parte da natureza, sempre sobe ou desce. Então, você tem que estar atento ao dólar. Se você tem que comprar equipamentos em dólar, é bem provável que você tenha que proteger o seu orçamento em fundos de investimento da moeda de dólar, da moeda euro. Você vai ter que pensar em como você vai garantir que o seu budget, né, o seu orçamento, ele continue valendo até o final do projeto. Existem diversos outras origens de risco, tá bom? Então vejam, quando eu penso em riscos externos, eu sugeri essas, mas existem outros riscos que você pode pensar. Lembre-se, a análise de risco é você tentar imaginar coisas que podem acontecer. Tudo bem? Vamos agora para os riscos internos. Então, nos riscos internos eu peguei alguns simplesinhos, mas vocês podem pensar aí em outros. Eu coloquei assim, ó, cronograma mal dimensionado. Imagine que você programou de fazer uma coisa até esta data.
Aí, então você começou lá atrás, seu planejamento era terminar aqui. Vamos dizer que você teve um atraso de mais 60 dias. Bem, veja, se você não analisar corretamente o andar do seu cronograma, ou se você dimensionou corretamente, isso daqui pode impactar profundamente no seu projeto ou até inviabilizar. Então, é sempre interessante observar se o seu cronograma ele não está mal dimensionado. Veja, quando nós começamos a gerenciar projetos, a tendência é que nós vamos errar na hora de definir as datas, tá certo? Então a gente tem que tomar muito cuidado e acompanhar cada uma dessas datas e verificar se esse atraso não pode impactar no nosso projeto. Só por curiosidade, né? Existia um projeto dos 500 anos do Brasil, que era a construção de um navio português, como as caravelas, e, no meu ponto de vista, não acompanharam claramente o cronograma. Lógico, ocorreram diversos erros. E o navio não estava navegando nessa data. Então veja, gastaram lá muitos milhões para fazer uma coisa e não conseguiram fazer. Cronograma mal dimensionado, projeto mal desenhado, fase de testes mal feita. Então, assim, existem riscos internos que nós podemos diminuir. Mudanças solicitadas pelo cliente. Isso aqui é bem uma coisa da área de TI. Se o cliente pede uma mudança, a gente tem que fazer. Qual é a análise que a gente tem que fazer? Impacta no custo? No tempo? Vai impactar no prazo? Veja, a gente tem que analisar as mudanças que eles solicitam para ver dentro do projeto qual é o impacto. Então o cliente tem que estar atento sobre isso. Mas vamos dizer que tem que fazer uma mudança porque foi um mal entendimento. Existe um risco de mal entendimento. Então, dentro da sua metodologia de desenvolvimento, é bom para diminuir esse risco você ter uma prototipação muito bem feita de todo o projeto, para ele conseguir enxergar tudo que ele precisa no projeto e diminuir a chance dele solicitar uma mudança que você acabou não entendendo lá no começo. E outra coisa interessante aqui, ó, eu coloquei conflito entre grupos de equipe, mas assim, eu tenho um exemplo de que eu trabalhei numa empresa de telefonia e então tinha aqui, ó, uma equipe A que trabalhava no PABX, no controle de telefonia. Existe uma equipe que trabalhava na parte de CRM, que era o software, tá certo? Que era a equipe, então lá é A, aqui é B. E eu trabalhava num projeto que fazia integração entre esses dois softwares aqui, ó. Então, este pedaço aqui fazia esses dois caras conversarem, o CRM e o PABX. Era um projeto de call center. Quando eu encontrava um problema ou um erro, eu tinha não só que reportar o erro, como eu tinha que esmiuçar o erro para dizer, olha, o erro está aqui, ou o erro está aqui. Porque senão eles iam falar que o erro estava na minha parte do projeto e tudo mais. Então, existia um conflito. E vamos lembrar, cada equipe está defendendo a sua empresa, tá certo? Então, esses conflitos podem impactar e podem gerar riscos. Como que você melhora isso? Você vai ter que trabalhar bem a comunicação, tá certo? A comunicação, para que alguma coisa percebida por qualquer um dos participantes não se torne um risco alto ao participante ficar com medo de ficar falando ou ficar melindrado de falar para outra equipe que tem uma falha. Tudo bem? Então veja, são alguns exemplos de riscos internos e externos. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, o que envolve o gerenciamento de risco de uma maneira geral. Nessa imagem aqui eu vou tentar mostrar algumas preocupações que estão relacionadas ao gerenciamento de risco. Então a gente tem que entender, riscos acontecem. O que nós podemos fazer para que esse risco, caso aconteça, não tenha impacto no nosso projeto ou que esse impacto seja mínimo. Então, antes de planejar ações, nós devemos montar uma estratégia, tudo bem? Fazer a análise. Então, nós analisamos quais são os riscos, montamos as estratégias e fazemos um planejamento sobre esses riscos. Observe que para fazer isso, eu preciso de um processo que me auxilia como organizar isso. É importante ter controle sobre os riscos, né? Eu tenho análise desse risco, identifico, tenho uma estratégia, faço um planejamento. Mas veja, alguns riscos eu tenho que estar verificando se eles estão sob controle ou não, se eles aumentaram ou diminuíram. Eu tenho que atribuir ações para cada um dos riscos.
Sempre eu tenho que avaliar os riscos, verificar se os riscos ainda existem ou se novos riscos apareceram. E de tempos em tempos eu tenho que revisar a minha análise de risco. Imagine que vocês vão construir uma hidrelétrica e vocês têm lá 2 anos. Então você faz uma análise aqui, ó, gasta 2 meses, uma análise perfeitinha. Mas quando chega aqui, ó, no 6º mês, será que essa análise ela está ainda perfeita? Então é hora de fazer o quê? De revisar essa análise. Você vai ver item a item se tem coisas que não são mais risco e vai verificar se o impacto dos riscos continuam os mesmos, tá certo? Tudo bem? Vai ter que observar a lei, vai ter que observar um monte de coisas se a parte impactos ambientais, né, que pode acontecer, ou mesmo a natureza. O que a natureza, o que aconteceu nesses 6 meses? Ela atrapalhou a condição do projeto ou não? Você tem que analisar tudo isso e revisar. Então, quando você trabalhar com risco, né, vamos lembrar sempre, é um processo em que você faz uma análise dos riscos, cria uma estratégia e cria um plano. Você sempre vai controlar esses riscos, sempre vai avaliar esses riscos. Esses riscos vão ser atribuídos a algumas ações e de época em época nós temos que revisar. É lógico, se o projeto tem 1 mês, não vai dar tempo de você revisar. Mas se o projeto é longo, é importante que você pense em revisá-lo. Tudo bem? Então nós chegamos aqui nesses 3 itens que eu considero os mais importantes para que vocês aprendam sobre risco. Primeiro, qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, nós devemos identificar os riscos. Tudo bem? Então esse aqui, ó, é um primeiro momento. Nós vamos identificar. Eu vou mostrar um EAR, mas nada mais é do que um WBS de riscos, tudo bem? Eu mostro um exemplo daqui a pouco. Vou discutir rapidamente o que é brainstorm e vou dizer para vocês que você consegue identificar riscos ao pesquisar nos seus projetos antigos que sejam similares. Então, por exemplo, você já fez um projeto parecido com aquele, quais foram os riscos identificados naquele projeto? Por isso que é importante documentar as ações do seu projeto, para que isso gere conhecimento e que você possa revisitá-lo e verificar quais coisas aconteceram, quais ações foram tomadas, quais foram os resultados. Tudo bem? Então, primeiro é o quê? Identificar o risco. O segundo é realizar uma análise. Como assim uma análise? Tá, você está perto de um rio, tá certo? Sua empresa está do lado de um rio. A área de TI está ali, ó. Se chover, vai inundar. Isso é um risco. Aí você vai dizer, se tiver uma inundação, ela é importante para a empresa? Ou se a sua equipe está numa área que pode estar alagada, ela é importante? Qual é o valor que eu vou perder se tiver essa enchente? Vejam, o risco existe e aqui está na hora de você começar a mensurar qualitativamente ou quantitativamente o impacto desse risco para que você possa tomar decisões, que é o terceiro passo. Como que você vai planejar as suas ações, as suas respostas? E nós vamos ver que existem 4 formas de atuar sobre um risco. O primeiro é mitigar. Mitigar é diminuir, sabe, minimizar. Então aqui, ó, é o equivalente a minimizar. E por que eu não uso essa palavra? Porque na área de risco usa-se o termo mitigar, mas a verdade é minimizar o risco. Qual é a outra forma de resolver? Transferir o risco. Como assim, professor? Bem, quando você compra um carro, ele pode ser roubado. Quando você faz um seguro, você está pagando para transferir o risco para a seguradora. Veja, tem um risco, você tem que avaliar se você vai mitigar ou vai transferir. Outra coisa que você pode fazer é simplesmente, eu aceito esse risco, porque se ele acontecer, o impacto é muito baixo. E outra coisa que você pode fazer é se prevenir do risco, acaba com ele. Como assim? Acaba. Ah, tem o risco de enchente nesse ponto. Ah, então eu não vou fazer a área de gestão aqui. Eu vou colocar ela mais lá no alto. Vou colocar os servidores naquele ponto. Eu vou mudar de lugar e este risco ele desaparece. Vejam, toda vez que a gente encontrar com riscos, né, no gerenciamento de riscos, eu tenho que primeiro identificar, depois fazer uma análise. Eu vou mostrar 2 técnicas de análise e depois você tem que planejar as respostas, que pode ser minimizar
passar para outra pessoa, aceitar ou prevenir o risco. Lembre-se, tudo depende de dinheiro, tá certo? Espera aí que tá passando uma moto, um caminhão, sei lá o que aqui. Isso, já foi. Então veja, tudo depende de dinheiro, tá certo? Então, se custar muito caro para prevenir, talvez você tenha que transferir para uma seguradora, ou aceitar ou mitigar, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui na nossa análise e vamos ver como que faz para fazer a identificação dos riscos aí usando algumas técnicas. Tudo bem? A primeira que eu vou apresentar para vocês, ela já é conhecida de vocês. É uma estrutura analítica de riscos. A gente usou muito WBS, não é isso? Então existe uma forma de você fazer uma estrutura. Então você pega o projeto, pega a área técnica, né, externa, organizacional, gerencial, e aí você vai analisando ponto a ponto quais são os riscos que você tem para diversos aspectos. Então veja, o seu WBS já pode te ajudar a fazer uma análise de risco. E você pode organizar isso daqui, ó. Então vamos lá, os riscos do meu projeto. Quais são os riscos técnicos, os riscos externos, da organização, do gerenciamento de projeto, tá vendo? Ó, estimativa, planejamento. Isso daqui é uma sugestão de organização. Então isso aqui pode ajudar você a pensar em como analisar os riscos do seu projeto. Tá certo? Tá certo? Uma segunda forma, ela é a mais tradicional, é todo mundo senta numa sala e a gente faz o que a gente chama aí de brainstorm, tá bom? O que é o brainstorm? É uma técnica largamente utilizada para a identificação de ideias, mas também pode ajudar muito na identificação de riscos. Pode ser uma reunião em que todos lançam ideias, ou pode ser algo mais estruturado, em que as pessoas se reúnam em grupos e depois apresentem as suas ideias sobre os riscos que podem existir. A ideia principal sobre o brainstorm é que as pessoas possam falar livremente, sem medo de falar alguma coisa errada, pois o foco é deixar a mente livre. Então, essa é uma técnica para a geração de ideias, mas que também pode ser utilizada para você identificar riscos. Tá certo? Mas vejam, você pode fazer várias formas de análise. Você pode pegar aquela lista que eu dei lá atrás de riscos externos, né? E depois ver um a um se não tem, ou você pode pesquisar, ou você pode simplesmente sentar e começar a pensar sobre o assunto. Mas vamos pensar, em gestão de projeto, o ideal não é só o gestor encontrar os riscos, mas assim criar um envolvimento com a equipe. Nesse contexto, eu acho que vocês podem fazer um brainstorm que vai dar um bom resultado. Ou você pode organizar e fazer um EAR, né, um Work Breakdown Structure de risco, tá certo? Onde você põe aqui o projeto que você está analisando o risco e aqui quais são os riscos técnicos, externos, organizacional e de gerência de projeto. Veja, os que eu apontei lá como internos estão aqui em gerência de projeto. Erros de estimativa, de planejamento, no controle, na comunicação, tá bem? Então isso aqui é uma sugestão para que vocês consigam organizar aí os riscos dentro dos seus projetos. Tá bom? Existem outras técnicas que podem ajudar a equipe a encontrar riscos. Vamos falar sobre algumas delas, tá? Uma das famosas é uma técnica chamada Delphi. Tem gente que chama de Delphi, mas eu sou mais tradicional em chamar isso aqui de Delphi, tá? Essa técnica busca encontrar o consenso. Veja, consenso já é uma coisa super difícil, né? Consenso entre os especialistas. Tudo é gerado de maneira anônima. Bem, tudo é gerado anônimo, mas vai ter um cara que vai ser chamado o facilitador, tá certo? Isso aqui busca o quê? Uma certa imparcialidade nos resultados. Então veja, o Delphi é uma forma de encontrar riscos de maneira anônima por meio de questionários. A técnica é um método para identificar riscos e chegar a um consenso sobre um tema, por meio de rodadas de feedback. Feedback é retorno, né? Com especialistas. É útil quando há incertezas, complexidade ou controvérsia sobre os riscos envolvidos em um projeto. Isso aqui eu peguei do Gemini, tá? Estou testando o IA do Gemini, mas não estou gostando muito não. Então, o papel do facilitador é enviar os questionários, coletar as respostas e fazer um resumo para reenvio dos participantes, para que apresentem suas considerações. Estima-se que em até 5 rodadas se chegue a um consenso. Veja,
essa técnica é interessante que você consegue fazer também à distância. Então eu tenho todo mundo, vamos dizer assim, ó, tenho uma equipe aqui, ó, e aí o facilitador vai enviar para todo mundo. O facilitador vai ter o quê? Vai ter o feedback de cada um sobre o assunto e ele vai reorganizar o que foi colocado e aí faz o quê? Reenvia para todo mundo com as novas considerações. Novamente, vai ter uma rodada do que cada um pensa e volta de novo, até que chega numa hora em que há um consenso sobre os riscos ali relatados. Veja, uma técnica interessante, talvez para risco não seja tão forte, mas para ambientes mais, como posso dizer, mais complexos ou equipes muito diferentes, talvez essa técnica seja interessante, tá? Então essa aqui é a técnica Delphi. Outra coisa que é muito usado na área de administração é a matriz SWOT. Ela te ajuda a perceber algumas coisas sobre negócio. Normalmente ela é usada relacionado a planejamento estratégico, tá? Então a sigla, né, vem do termo em inglês strength, que são as forças, fraquezas, que é weakness, opportunities, que são as oportunidades, e threats, que são as ameaças. Tá certo? Veja, ameaças não quer dizer que você encontrou os riscos aqui. Então, se você produz bolo de pote para vender no seu bairro, uma ameaça é uma nova loja abrir e também vender o mesmo produto que você vende. Então, essas são ameaças. Por isso que normalmente, quando a gente fala de SWOT, está mais relacionado à análise estratégica do ponto de vista de administração. Então, olha só, a análise SWOT é uma planilha utilizada para avaliar a posição competitiva de uma empresa, reconhecer seus pontos fortes e fracos, as oportunidades e as ameaças. De modo resumido, a análise SWOT é um modelo de avaliação indispensável que mede o que uma organização pode e não pode fazer e seus potenciais áreas de risco, tá certo? Então aqui tem um exemplo, não vou discutir, mas olha, abundância de recursos naturais é uma força. Desenvolvimento sustentável, dependendo, pode ser uma força, né? Fraqueza, desabrigados e desalojados. Oportunidade, né? Desenvolvimento urbano, melhoria do bem-estar social, emprego de novas tecnologias, isso aqui, ó. Se a sua equipe tem gente que domina novas tecnologias, isso é uma oportunidade. Riscos, você causar um dano ambiental, um desbarracamento e outras coisas. Vejam, isso aqui, no meu ponto de vista, está mais conectado com a ideia de administração de empresas. Mas aqui você talvez encontre isso, tá certo? Eu vou deixar essa matriz aqui porque ela é famosa. Vamos para o próximo. Diagrama de causa e efeito, mais conhecido como diagrama de Ishikawa. Normalmente, no diagrama de Ishikawa, você tem aqui o seu problema e você faz, tem gente que chama isso aqui de gráfico de espinha de peixe, tá? Veja, diagrama de causa e efeito. Aqui é efeito, tá? Efeito. Normalmente, você procura as causas para tratar quando você tem um problema e não os efeitos, tá certo? Vamos dizer assim, você está doente e aí você começou a ter tosse. Você toma um xarope, você está tratando a tosse, mas de repente você pode estar com um problema mais grave. Você não sabe qual é a causa da tosse. Entenderam mais ou menos a ideia? Então, o diagrama de Ishikawa, ele tem a função de tentar organizar para vocês em torno de um problema, então todo mundo está apontando para cá, organizado por áreas, por exemplo, meio ambiente, equipamentos ou máquinas, mão de obra, material, medida, método. Veja, você vai colocando assim, ó, falta de manutenção é um risco para a máquina, equipamento obsoleto é outro, tá certo? E aqui você, em relação ao equipamento obsoleto, você pode colocar aqui outras coisas para você conseguir encontrar a solução de um problema. Isso vai ajudar você a encontrar também riscos, tá certo? Peguei esse diagrama aqui, que eu nem lembro de onde eu peguei, com outros exemplos. Então tá aqui, ó, reuniões não produtivas. Isso aqui é uma coisa que eu quero entender. Tá, daí eu coloquei aqui, ó,
ou quem colocou, né? Utilização inadequada do tempo. Por que que tem, então veja, por que que tem uma utilização inadequada do tempo? Ah, porque ocorrem atrasos, falta de objetividade, discussões improdutivas, falta de critério na distribuição do tempo, pauta mal feita da reunião, avaliação da complexidade do assunto. Não avaliação, né? De repente não faz a avaliação direito, aí dá um tempo menor. Veja que aqui esse gráfico dá para entender mais, porque a gente está falando sobre um assunto onde praticamente todo mundo já participou de reuniões. Comportamentos indesejáveis dos participantes. Competição, isso atrapalha, antagonismo, descontrole emocional, isso aqui atrapalha muito uma reunião. Desconhecimento do assunto, a reunião não anda. As pessoas às vezes fazem perguntas de coisas que não deveriam, porque são básicas, né? Despreparo, não distribuição da pauta com antecedência. Gente, não distribuir a pauta com antecedência atrapalha qualquer reunião. Então veja o seguinte, esse diagrama de causa e efeito, ele organiza aqui, ó, e a gente começa a pensar nas coisas relacionadas a este item que impactam neste problema. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo aqui. Alto nível de ruído no setor sei lá, de Peru. Então, assim, relacionado a pessoas, falta de treinamento, má utilização das ferramentas, ferramentas impróprias. Ambiente, isolantes acústicos, é um problema. Sala de máquina, poluição sonora, tá vendo? Pode ser interna e aqui tem um apontando para ela como externa. A ideia aqui, eu não coloquei um problema que a gente possa pensar ou pensar em algum risco, né? Mas vamos imaginar o seguinte: eu vou construir uma ponte. Construir uma ponte. Aí você pode pensar assim, ó: quais são os riscos relacionados a pessoas? Tá, pode ser a falta de mão de obra. Falta de mão de obra especializada. Tudo bem? Qual é outro risco? O horário que você vai trabalhar. Isso aqui de pessoas. E de ambiente. Então, aqui no ambiente você pode colocar assim, ó. Chuvas pode ser um problema. Enchentes. Assaltos. E você, com relação à construção da sua ponte, você vai organizando. Veja, esse diagrama te ajuda a direcionar as suas preocupações. Isso pode, de certa forma, facilitar na hora de encontrar aí os riscos que vocês vão ter que manejar. Tudo bem? Então veja, essas daqui são algumas ferramentas ou conhecimentos que a gente pode ter para facilitar na hora de encontrar os riscos. Tá certo? Vamos passar para a nossa próxima fase. Olá pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a parte da análise. Eu vou dar ênfase à análise qualitativa usando uma matriz chamada matriz de probabilidade e impacto. A parte quantitativa a gente vai falar um pouco, mas perceba, a quantitativa é você avaliar em cima da qualitativa quais seriam os custos daquilo se acontecesse, tá certo? Então não vou dar muita ênfase a isso. Vamos dar uma olhadinha mais ou menos na cara da nossa matriz de probabilidade e impacto. Veja, eu vou pegar um risco. Risco de incêndio. Veja, o risco de incêndio ele acontece. Qualquer um tem esse risco de incêndio. A minha casa tem 10 anos, por exemplo. Então o risco de incêndio aqui eu considero ele praticamente bem baixo, tá certo? Então, do ponto de vista da probabilidade de acontecer, ou ele encaixa em baixo ou ele encaixa em raro, pegando o risco de incêndio. Agora, caso tenha um incêndio aqui, qual é o impacto na minha vida? É gravíssimo, grave, médio? Bem, depende do incêndio, né, gente? Depende do incêndio. Eu vou ser sincero para vocês, na minha vida o impacto é médio. Mesmo que eu perca as coisas da minha casa, né, eu provavelmente vou conseguir me rearranjar. Se ninguém da família tiver problema, a parte material a gente consegue de novo. Então veja, o impacto pode ser considerado médio. E aqui seguindo esta matriz, tá assim, ó, que é um risco moderado, percebo? Então, do ponto de vista qualitativo, na minha análise superficial, eu cheguei que o meu risco ele é
moderado, tá certo? Vamos pensar num outro tipo de risco. Eu estou lá montando minha empresa, né? Tenho minha empresa, tenho uma área, construir galpões, construir tudo. E aí eu vou colocar lá onde vão ficar os computadores lá da minha empresa, tá certo? E aí vem de novo o risco de uma enchente cobrir todo o meu equipamento de informática. Veja, eu estou perto de um rio. Então vamos dizer que a probabilidade de ter uma enchente, ela pode ser média. Se tiver uma enchente, eu tenho backup, eu não tenho, as coisas estão na nuvem. Isso vai definir o impacto que uma enchente pode dar na sua empresa. Se você tem backup dentro da mesma empresa, então veja que o impacto pode ser alto, se a enchente for muito grande, pode perder o que você fez, o backup. Se está na nuvem, o seu impacto muda, tá certo? Nessa análise, eu fiz o seguinte, ó, se tem um risco médio e o impacto pode ser grave, veja, na minha análise de risco aqui, ó, do ponto de vista qualitativo, o meu risco é extremo. Veja, essa planilha aqui eu peguei desse cara, né, do ENAP, e eu estou trabalhando com ela, mas você pode definir quais são os valores que são, estão relacionados à probabilidade e ao impacto. Normalmente as pessoas colocam na possibilidade, na probabilidade, como altíssima, alta, média, baixa e muito baixa ou raro, tá certo? Então essas são as probabilidades de algum risco acontecer. Qual é o impacto caso isso aconteça? Pode não ter impacto nenhum, pode ser leve, médio, pode ser grave ou gravíssimo. Veja, com base nesta análise, você consegue mensurar de alguma forma, né, a parte qualitativa do seu risco. E o que eu quero dizer você vai ter um risco elevado, um extremo, moderado ou um risco baixo, tá certo? Com base nessa tabela aqui. Veja, isso aqui é só uma medida para você conseguir trabalhar esse risco. Tá certo? Entenderam a ideia aqui? Eu vou mostrar uma brincadeira para vocês que eu fiz no Excel. Deixa eu ver se está fácil aqui meu Excel. Vejam, eu fiz agora aqui uma planilha. Ó, ocorrer uma cheia do rio, ocorrer um roubo de equipamento, maquinário chegar atrasado, tá? Então vamos lá, quero mostrar uma planilha que eu fiz para vocês para a gente tentar entender como que eu poderia utilizar a matriz de probabilidade. Vou direto para a planilha. Aqui nessa planilha eu coloquei alguns riscos como ocorrer uma cheia, ocorrer um roubo de equipamento, maquinário chegando atrasado. E aqui ó, eu tenho a minha probabilidade alta, média, raro, como a gente viu antes, tá certo? Então eu posso ir controlando aqui ó, e definindo a probabilidade. Então, ocorrer uma cheia onde eu estou é alta. Qual é o impacto? Vou colocar aqui como bem grave o impacto. Ocorrer um roubo de equipamento, a probabilidade é baixa. E se tiver o roubo? Olha, se tiver o roubo, eu vou lá, coloco mais computadores e rapidamente eu faço um empréstimo, sei lá, de equipamentos e rapidamente coloco baixo os dados da nuvem. Então vou colocar como baixo. Maquinário para produção chegar atrasado, também baixa, mas se chegar atrasado é gravíssimo. Vejam, eu fiz aqui a valoração e eu coloquei números aqui, sendo que aqui é 5, 4, 3, 2, 1 e aqui 1, 2, 3, 4, 5. E eu multipliquei um pelo outro e cheguei nesses valores, tá certo? Então aquela planilha que eu fiz, eu remodelei ela para o meu interesse aqui. Então veja, é a mesma, né, a mesma matriz que eu usei lá, o mesmo que a gente estava visto, só que agora eu fiz uma multiplicação e defini, ó, o risco é baixo quando a multiplicação entre eles dá alguma coisa menor que 4. É moderado quando é de 4 a 6. É elevado quando é de 8 a 12. E maior do que 12, ele é um risco extremo que eu devo cuidar, tá certo? Veja o seguinte, aqui esses valores eles são replicados aqui. E como eu fiz fórmulas, né? Então assim, ó, vamos lá. Eu vou colocar esse cara aqui como raro e sem impacto, deu um valor 1. Quando eu chego lá está o valor 1. 1 é o quê? Raro e sem impacto. É esse número aqui, tá vendo? Ele é um cinza, que significa que ele é um risco baixo. Então, aqui na minha matriz,
eu estou conseguindo transformar agora em números e ter uma percepção de risco baixo, moderado, elevado ou extremo. E à medida que eu analiso este lado, eu tenho as minhas respostas e aí eu posso partir aí para uma avaliação qualitativa, não, quantitativa sobre os problemas. Então, após eu identificar, olha, o que ocorrer uma cheia no rio é um risco baixo, é baixo. Ah, tá bom, então eu não preciso nem calcular qual é o custo, mas se eu colocar aqui, por exemplo, que é gravíssimo, ele vai estar lá em vermelho, né, mostrando o número 25, ele vai cair exatamente aqui, né, gravíssimo. E aí eu vou poder avaliar assim, bem, é gravíssimo, quais os custos caso isso aconteça? E aí quando eu começar a pensar nos custos, eu vou conseguir entender qual é a valoração do risco, a parte quantitativa. E aí eu estou falando de valor em dinheiro, valor em tempo ou em perda de oportunidade. Então se a minha produção, né, numa fábrica, ela ficar parada uma semana, eu tenho pagamento dos funcionários e eu tenho os produtos que eu não entreguei. Tá certo? Então, observando aqui, ó, eu vou deixar essa planilha só para vocês brincarem também lá no Moodle. Tá certo? E aí vamos falar sobre a parte quantitativa. Então, eu tinha já começado a falar sobre a parte quantitativa, então aí é a hora que você vai colocar números. Quanto custa para resolver o problema? Custo caso aconteça. Então é assim, ó, se acontecer vai custar R$1 milhão. Tudo bem? Então é aqui o momento que você vai avaliar. Então, se a probabilidade é baixa, mas se acontecer o custo pode ser muito elevado, então você vai atuar de uma forma. Se a probabilidade é baixa e o custo é bem baixo, você vai ter um outro tipo de ação em relação ao seu risco, tá certo? Então veja, na parte quantitativa você tem que olhar os números. E quando eu falo os números, talvez sejam números assim, ó. Qual é o prejuízo em dinheiro que eu tenho, em primeiro lugar? Qual é o prejuízo para a minha imagem, se acontecer alguma coisa do gênero? Por exemplo, a Enel teve problemas de novo com eletricidade numa tempestade. A imagem da Enel sofreu, então isso pode ser quantificável, tá certo? Qual é o risco de eu deixar a minha área de produção parada? Se eu deixar a área de produção parada 10 dias, quanto vai me custar de hora de trabalho e quanto depois vai me custar para colocar os pedidos novamente dentro do cronograma de entrega? Vejam, são várias coisas que devem ser analisadas para definir qual é o valor gasto ou o tipo de ação que você vai ter para resolver aí trabalhar o risco na sua análise de risco. E agora a gente vai trabalhar esse assunto, o que nós podemos fazer com o risco, tá certo? Vamos para a última parte relacionada a risco. Eu já vou adiantando aqui o básico do que a gente pode fazer como resposta quando a gente avaliar um risco. A gente pode mitigar, que é o mesmo que minimizar. Eu posso transferir o risco para outra pessoa. Eu posso aceitá-lo ou eu posso prevenir o risco, tipo acabar com ele, tá certo? Existe uma nova que eu coloquei nos outros slides e a gente vai ver agora. Primeiro, eu tenho que planejar as minhas respostas com base no que eu analisei de impacto e probabilidade. Então pense, eu tenho uma matriz e agora eu consigo identificar se é um risco, se é gravíssimo, se não é, se é moderado ou se é baixo. Então essa é a primeira coisa, eu já tenho uma parte qualitativa em relação a cada um dos riscos. Depois de avaliar isso, eu comecei a analisar qual seria o custo para cada risco. Então veja, eu posso ter uma análise que é um risco, ele é moderado e o valor que ele pode gerar de custo, caso aconteça, seja muito exorbitante ou que seja muito baixo. Então eu tenho que ter esses dados para pensar como que eu vou atuar em cada um dos riscos, tá certo? E quando chegar nos riscos, a gente pode fazer o seguinte. Primeiro, eu posso aceitar o risco, considerar que o risco é tão baixo e o impacto tão pequeno que não vale a pena fazer coisa alguma, apenas aceitá-lo. Então, se o risco não tem impacto, qual o problema? Segue em frente. Eu posso mitigar, e guardem, a palavra mitigar é o mesmo que minimizar, mas dentro da área de análise de risco se usa o termo mitigar. Então, o que é mitigar? Criar ações que minimizem a possibilidade do risco acontecer. Exemplo, eu coloco câmeras de reconhecimento facial para entrar em uma sala específica.
Então, se lá tem alguma coisa importante, eu quero diminuir o risco de alguém invadir e roubar dados ou roubar equipamentos. Então, eu coloco um sistema de segurança mais seguro. Eu estou mitigando. O risco deixou de existir? Não, o risco ainda existe, mas esse risco foi mitigado com um sistema de segurança. Outro processo interessante é prevenir o risco. Todo mundo pensa que quando a gente faz análise de risco, a gente vai sempre prevenir. Às vezes, prevenir um risco custa muito mais caro do que se ele acontecer. Então, você só vai prevenir quando realmente for fácil de prevenir, né? E que seja importante no ponto de vista de não parar o seu negócio ou coisa parecida. Então, veja, acabar com risco, exemplo, escolher uma sala para computadores que esteja no nível ou andar mais alto da empresa em caso de proximidade com rios, evitando o risco dos equipamentos ficarem inundados. Então, assim, se eu tenho uma empresa que fica próxima ao rio e os meus computadores, onde tem tudo de controle da minha empresa, eu não vou colocar perto da margem do rio. Eu vou colocar num prédio que está mais longe ou num lugar que está mais alto. Ao colocar isso mais alto, sei lá, eu coloquei lá no último andar de um prédio de 20 andares. Eu, de certa forma, estou minimizando o risco, desde que a gente pare para pensar que o rio pode levar o prédio inteiro, né? Mas vamos pensar assim de maneira simplória. Eu tenho uma empresa gigante e está lá um morro. Então eu ponho lá no morro, eu ponho todos os equipamentos e faço os acessos remotos e deixo só os terminais da empresa na parte mais baixa, tá certo? Vamos dizer que a minha empresa fabrique construa navios. Então eu deixo estar perto do rio, né? Tá perto de um rio, ou tá do lado de um rio onde tem uma saída para o mar. Mas aí eu coloco lá os computadores lá no alto, onde o rio nunca vai chegar até lá. Eu posso transferir, esse daí não estava na minha lista anterior, mas veja, o que é transferir um risco? Né? Transferir o risco para outra pessoa ou empresa. Exemplo, contratar um seguro ou contratar uma empresa terceirizada para fazer algo. Olha que interessante. Se você tem carro, você tem medo de que ele seja roubado. Então, quando você faz um seguro, se alguém roubar seu carro, se alguém roubar seu carro, o que vai acontecer? Você vai perder o carro, mas o custo disso quem vai resolver é a seguradora. Então você vai ter um custo mensal que você avalia. Vale a pena pagar isso para ter certeza que se roubarem eu tenho dinheiro para comprar outro carro? Ou vale a pena pagar isso para o caso de ocorrer um acidente, a seguradora vai pagar os custos do conserto do meu carro ou do outro carro? Então, quando você transfere o risco, não quer dizer que a coisa não vai acontecer também, não. Ela pode acontecer, mas vai acontecer com outra pessoa. No caso aqui, pensando numa empresa, você vai lá, terceiriza um serviço. Se acontecer algum problema, é do terceirizado, por exemplo. Tá? Você transferiu o risco. E uma coisa que é meio estranha, eu vou colocar, é do ponto de vista de gestão. Eu posso não ter o poder financeiro para resolver aquele problema. Fiz análise qualitativa, fiz análise financeira, mas chega na hora eu não posso prevenir o risco. Eu também não posso aceitar porque o risco pode ser alto. Então veja, eu não posso prevenir porque, Eu não posso prevenir porque eu não tenho capacidade financeira. Eu não posso aceitar porque o risco é alto, tá certo? Eu não posso mitigar porque eu não tenho dinheiro para fazer isso também. Eu não consigo transferir para uma seguradora. Então o que eu faço? Eu escalo na hierarquia. Eu vou passar ao superior, por exemplo, existe um risco e você, né, não consegue resolvê-lo. Você escala para o seu chefe dizendo assim, olha, existe esse risco aqui. O custo para arrumar é isto, para prevenir. O custo para mitigar é este daqui. O custo, caso aconteça e eu queira aceitar o risco, é esse. Então você coloca aqui X, Y, Z e você escala para o seu superior o que é que vai ser feito. Se ele falar assim, não, vamos aceitar, ele que falou, ele que aceitou o risco. Não, nós vamos mitigar. Então, ele vai ter que conseguir o dinheiro para mitigar o risco. Então, perceba, existe situação em você como gestor não tem capacidade para poder prevenir, aceitar, mitigar e transferir. Veja, mesmo aceitar o risco, talvez você não tenha essa capacidade para fazer isso, tá certo? Aqui eu não vi no meu slide, mas aqui é riscos, tá certo? Bem, gente, eu encerro aqui a nossa aula sobre análise de risco. Espero que tenha ajudado vocês um pouco.
Eu deixei aí uma atividade e eu quero que vocês identifiquem de 2 a 4 riscos no projeto que a gente fez lá da construção, tá? Por que eu quero isso? Eu quero que vocês trabalhem esses riscos, façam uma análise na matriz, tá certo? E aí vocês coloquem lá qual é analise a probabilidade, o impacto, depois qual é o valor que você chegou daquele risco acontecer ou não, e depois pense no financeiro. E depois liste quais ações vocês fariam para mitigar, aceitar ou não, acabar com o risco, né? Transferir, mitigar, aceitar. Qual que seria a sua solução para esses riscos? Bem, o projeto é o churrasco. O churrasco é um projeto bem tranquilinho. Espero que vocês consigam aí trabalhar esse projeto, tá certo? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa a gente conversa em sala de aula sobre análise de risco. Então, um abraço, tá?